Pode ser, meus amados, é com grande satisfação que mais uma vez estamos aqui para fazermos mais essa gravação, esse vídeo das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Então você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo conosco. Tenho certeza que esse vídeo vai poder abençoar as pessoas que realmente assistem e que a palavra do Senhor possa alcançar mais e mais pessoas. E você, professor, também, que tem assistido conosco, compartilhe esse vídeo. Você, aluno, tenho certeza que ele vai ser de grande valia para a sua aula. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 e ela traz por tema o seguinte: esperando, mas trabalhando no reino de Deus. O nosso textuário encontra-se em 1 Pedro, no capítulo 4 e o versículo 10, que nos fala assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Verdade prática: enquanto vigilantes aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. O objetivo geral da lição é incentivar o desenvolvimento do dom recebido do Senhor, ao mesmo tempo em que aguardamos a vinda dele. Os objetivos específicos são: primeiro, interpretar a parábola dos 10 talentos. Segundo, incentivar a utilização consciente e responsável dos talentos recebidos de Deus. E terceiro, conscientizar de que nosso dever é trabalhar até a vinda do Senhor. Bom, meus amigos, estamos já finalizando o nosso trimestre com essa sequência de parábolas que o Senhor narra, contendo verdades grandiosas para aqueles que fazem parte do reino, verdades necessárias para que possamos cada vez mais atuarmos na obra do Senhor e sermos pessoas melhores, bons dispenseiros. Enfim, estamos chegando ao final desse trimestre e a nossa penúltima aula ela vai trazer esse aspecto, o aspecto de enquanto aguardamos a vinda do Rei, ou enquanto estamos aqui antes da vinda do Senhor, essa parábola ela vai mostrar a maneira como de fato não podemos nos comportar, e aí se mostra a verdade em si do assunto, de como precisamos estar antes da vinda do Senhor. O assunto ele continua linkado ainda com o capítulo 24 e o 25 por completo, porque estamos falando de escatologia ainda, das coisas do fim, e o Senhor ele faz o uso nesse momento da parábola dos talentos para trazer a mente de cada um dos seus ouvintes ali naquele contexto de como eles deveriam aguardar. Então, a parábola dos talentos, também conhecida como a parábola dos 10 talentos, embora aqui se mostre apenas 8, mas essa parábola dos talentos ela vai mostrar sobre a questão do tempo, de como atuar, de como estar aguardando o Senhor, como devemos nos portar antes de sua vinda. Então, o Senhor Jesus ele vai enfatizar que, muito além de estar vigilante, como nós vimos na parábola dos 2 servos, de ter prudência e desejar o retorno do noivo, como na parábola das 10 virgens, agora o Senhor Jesus ele vai fazer uso do sistema monetário da época, sistema financeiro da época, para elucidar a verdade dentro dessa parábola. Então o Senhor vai pegar o sistema monetário, vai fazer uma comparação
para que os seus ouvintes pudessem extrair a verdade a qual ele quer aplicar naquele momento, naquela época. E ele deixa uma lição valiosa, muito valiosa para aquele povo, para os seus ouvintes, de como o povo deveria estar se comportando enquanto o seu Senhor não regressa da sua viagem. Então nós temos ali o cenário de que um Senhor, ele vai para uma viagem e antes de sair para a viagem, ele chama ali os seus servos, então entrega para cada um dos servos talentos. E aí esses servos deveriam administrar, cuidar, zelar desses talentos recebidos, e ali se extrai a verdade do assunto. Nós vamos falar sobre aptidões, nós vamos falar sobre qualidades, nós vamos falar de talentos realmente no contexto atual, de qualidades, de dons que a gente recebe. Mas quando o Senhor Jesus ele falou, narrou essa parábola, ele verdadeiramente ele faz uso do sistema financeiro. E o termo talento ali era realmente de fato uma forma de medida para aquela época, né? Então, antes da gente entrar em cada tópico da nossa lição, eu quero fazer alguns apontamentos sobre o pano de fundo desta parábola. Continuando aqui, nós vemos que o Senhor ele vai pegar o sistema financeiro, vai apresentar para o povo, e o povo já conhecia aquilo, eles já tinham uma concepção muito clara de como as pessoas de posse adquiriam mais posses. E aí começa a caminhar lado a lado a situação naquela época e a história que Cristo começa a narrar, mostrando as verdades para aquele povo. Então Jesus faz esse contraste, o cenário da época, para revelar o modo de proceder para manter o acesso ao reino de Deus, o acesso ao reino vindouro, que todos eles ansiavam tanto. E aí vem as perguntas que não se calam, as perguntas que se ecoam, tanto naquela época. Nós vamos fazer sim um transporte para o tempo de agora. E a pergunta é: se de fato aguardamos a vinda, como que estamos aguardando a vinda do nosso Mestre? Né? Então, ou seja, nesse momento, como estamos nos portando? Estamos trabalhando, fazendo e sendo que os profetas e a lei ordenavam? Isso naquele período, porque eles tinham a ideia de que o Messias viria. Mas como que eles estavam aguardando a vinda desse Messias? Ou eles viviam, ou nós estamos vivendo de maneira duvidosa, pondo em xeque o reino? Essas são as perguntas. Então, se estamos trabalhando, fazendo e sendo que a palavra nos pede, a palavra nos manda, ou se estamos vivendo de maneira duvidosa, né? Então, eis aqui um ponto de partida para que a gente possa então entrar em vários outros méritos. Quando nós olhamos lá no Evangelho de João, no capítulo 5, nós vemos Cristo fazendo uma crítica ali aos fariseus. Em João 5, nós temos ali no versículo 39, o mestre fazendo esse questionamento aos fariseus. Eles aguardavam realmente o Messias. Eles queriam ter a vida eterna e seguiam os preceitos da lei. E aí Jesus faz essa colocação. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a palavra de Deus realmente, a palavra de Cristo. No versículo 40. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Ou seja, eu quero seguir os mandamentos, eu quero, ou pelo menos eu digo que eu sigo, eu quero mostrar que realmente eu estou como a lei ou a palavra pede,
mas muito mais do que isso é estar em Cristo. E esses homens tinham a visão de que o Messias viria, não reconheceram Jesus como sendo esse Messias. Eles queriam seguir a lei, praticar a lei para que pudesse ter esse acesso ao reino, mas de fato não estavam sendo aquilo que eles tanto estavam pretendendo ou propunham para o povo seguir. Então por isso ele fala, olha, mas e aí? Vocês entendem que realmente fala-se de vida eterna, fala-se de um Messias, mas não me aceitam como Senhor da sua vida e fazem coisas terríveis. Como estamos aguardando a vinda do Messias? Como estamos aguardando a vinda do nosso Senhor? Trabalhando e fazendo tudo que Ele nos pede, como a palavra nos coloca? Ou estamos enganando a nós mesmos? Porque se cremos em Cristo Jesus, devemos proceder e permanecer firmes em Suas palavras, não apenas crendo, mas praticando e trabalhando para Ele com alegria, com dedicação, com entusiasmo, realmente sendo o que dizemos ser. A palavra aqui usada, ela vai retratar o sistema financeiro, uma forma de medida, como eu já falei. Essa forma de medida no grego é talanton ou talanta. E do hebraico é kikar. E se eu fosse traduzir esse kikar, seria um círculo, porque um talento ele equivalia a 30 quilos e o seu formato era como se fosse um círculo, né? Como se fosse uma bola. Então esse kikar do hebraico quer dizer isso, um círculo, devido também ao formato como ele era feito. Então esse talento ele equivalia a 30 quilos. E essa forma de medida era usada para medir tanto ouro, prata, cobre, ferro. Então, como eu falei, no contexto, essa palavra do talento, ela é de fato uma forma de medida. E, por sinal, um talento é algo muito valioso, né? Naquele período, naquele momento ali, nós vemos então a distribuição desses talentos. Então, para um foi 5, para outro 2 e para um apenas 1 talento. As aptidões, hoje em nosso contexto, ela é entendida por talento, né? Até por causa dessa passagem bíblica mesmo. Mas até então, a questão do talento era uma forma de medida, depois passa a ser uma maneira monetária, né, de se atuar, e por final depois ela recebe como uma qualificação, uma aptidão, uma habilidade. Então, se a gente fosse comparar com a questão monetária, um talento ele equivale a exatamente 6.000 denários. Então, realmente é uma quantidade muito expressiva. E aqui nós tiramos a lição sobre a questão do talento, né? O foco dessa parábola ela está sobre o homem que tem apenas 1 talento e a sua negligência para com aquele que lhe dá esse talento. Então, é importante nós termos um cuidado todo especial com o talento que recebemos do Senhor. Agora, eu estou dizendo sobre a aptidão, né? Porque ali nós vemos pessoas cuidando de bens dos seus senhores. E o termo do grego ali que nós utilizamos é oikonomos. E esse oikonomos, ele era aquela pessoa que administrava a casa, né? Administrava os bens do seu senhor, como nós já falamos em outros vídeos sobre a questão da mordomia, do cuidado, né, dos bens do Senhor, dentro da parábola dos 2 servos, o bom e o mau servo. Então, oikos vem de casa e nemo, né, vem da questão de gerir ou de administrar, aquele que administra a casa. Então, a diferença de quantidade de talentos também é importante nós ressaltarmos isso, que Deus dá a cada um desses 3 indivíduos, esses 3 servos, não vai denotar uma questão de inferioridade de um
e de outro. A visão também não é essa. Ou seja, um recebe um talento, isso é um fato de demérito. Não é. É uma questão da onisciência e a soberania do Senhor em saber como cada um conseguiria administrar os bens fornecidos ali, no caso, o talento. Então, não é nenhum demérito, porque quando nós falamos de qualificações, vamos sempre fazer esse transporte, né, de qualificação, cada pessoa em si, cada indivíduo tem uma capacidade, o Senhor sabe. Todos ali, o Senhor, independente daquele que recebeu 5, do que recebeu 2 ou do que recebeu 1, o Senhor sabia que cada um deles conseguiria granjear, ou seja, conseguiria aumentar aquele bem. Porém, um, infelizmente, pela sua negligência, não fez nada. Optou, ele quis, de maneira deliberada, não fazer nada. Mas o Senhor sabia que ele tinha um potencial para receber, para produzir algo maior, algo melhor. Então esse servo, que eu vou chamá-lo de inútil aqui, ele resolve enterrar esse talento e para quê? Para que ele se mantesse e ele pudesse entregar ao seu Senhor, da mesma forma como ele recebera ali. William Barclay, ele faz um comentário sobre essa questão, onde ele compara esse servo inútil como os judeus que receberam do Senhor. Primeiro ponto, a graça do próprio Deus ter estado ali com eles. Ele coloca como esses judeus, por conhecerem da palavra, terem tudo em mãos para produzir isso mais, difundir da maneira, eles optaram em enterrar, em manter. E quando eu falo desses judeus, de maneira principal e particular dos fariseus. Eles recebem do Senhor o conhecimento da palavra, eles têm ali, eles dominam, eles detêm a palavra, que é a coisa mais preciosa que nós temos, e ao invés de difundir a outras pessoas, eles guardam para si. Eles criam um cerco ao redor da palavra, até querem seguir todas as normas, mas na verdade não agem como deveriam agir conforme os preceitos do Senhor. Mas aqui nós entendemos claramente que isso também fala para a igreja contemporânea, e ali ele vai contrastar entre os bons dispenseiros e os maus dispenseiros, ou seja, os servos fiéis ao Senhor Jesus e os servos infiéis ao Senhor Jesus. Feitas essas considerações, esses pontos aqui, nós vamos então entrar no tópico 1, que vai falar sobre a interpretação da parábola dos talentos. Então, Cristo, aqui, ele é esse Senhor rico. Fica muito claro isso. E a viagem longa, a qual ele vai fazer, isso faz alusão desde do advento do Senhor aos céus até a sua segunda vinda. Então, ou seja, ele vai para essa viagem, ele entrega os talentos e diz que ele vai voltar. Mas ele quer achar cada um desses servos, ou esses oicônomos, trabalhando, produzindo mais daquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Os 2 servos que multiplicaram os bens do seu Senhor representam os bons servos, como já foi dito, enquanto aquele que entregou o talento representa o servo inconstante, que prefere manter-se na neutralidade, sem correr riscos nenhum. Talvez pareça confuso, porque esse servo inútil, ele não roubou o seu Senhor, ele não tomou posse do bem do seu Senhor, mas ele optou em ficar na inércia, parado, sem atuar, sem fazer nada. Talvez a gente possa comparar com o procedimento de algumas pessoas dentro da igreja. São pessoas fiéis, são pessoas que seguem os ritos, são pessoas que cumprem a palavra em determinados pontos, não são infiéis, se guardam,
mas poderiam fazer algo a mais e não querem. Preferem a neutralidade. É fato e é patente que todos nós teremos um momento de prestação de contas. E a prestação de contas será do que fizemos e daquilo que não fizemos também, né? E a gente vê esse servo inútil fazendo um discurso: não, Senhor, mas eu sei que o Senhor é um homem rígido, o Senhor é aquele que quer colher aonde não planta, então, devido à sua severidade, eu optei em manter dessa forma. Não tem desculpa. Pior, se sabemos, né, trazendo para o nosso contexto, que o nosso mestre é dessa forma, então aí devemos que atuar mais e fazermos mais. Um ponto muito importante é que o Senhor Jesus ele quer fazer um alerta ao povo na situação que eles estavam vivendo naquele momento. O Senhor Jesus vendo essa letargia do povo, o Senhor Jesus vendo a situação como eles estavam aguardando. A visão era: nosso Messias, o Mestre, virá. Mas o modo como eles estavam aguardando, que aí entra a questão. Então o Senhor ele quer fazer um alerta por essa inércia espiritual, pela essa inércia de comportamento do povo, porque eles deveriam ser algo, eles têm o potencial de fazer algo a mais e melhor. A igreja tem esse potencial. Você que nos assiste tem esse potencial, porque cada um de nós, seja nessa época, tanto quanto a ilustração da parábola, ela traz exatamente isso, que todos têm potencial, independente de quantos talentos. A questão aqui, o foco não está na quantidade do talento dado, mas sim na proporção que nós entregamos, do trabalho que nós fazemos, da maneira como nos comportamos, por gratidão ao talento recebido ao Senhor. E tudo que nós recebemos, realmente eles devem redundar o quê? Em ajudar o próximo. O talento que você tem não deve ser um talento que tem um fim em si mesmo, mas sim para o alcance do próximo, para abençoar o outro e fazer com que o nome do Senhor se torne grande por onde, todo lugar que nós passemos, né? Ponto importante é que essa parábola não nos dá também o direito de julgarmos o relacionamento dos outros com Cristo. Talvez as pessoas que leem essa parábola e de repente leem a palavra do Senhor e se acham no direito de julgar A, B ou C. Mas essa parábola ela tem um ponto central aí, um foco de que é o momento de nós nos fazermos uma autoanálise, né? Análise de nós mesmos em relação à nossa fé. Como estamos atuando enquanto aguardamos o Rei, enquanto aguardamos o nosso Mestre, porque podemos conhecer todos os assuntos bíblicos, podemos ter domínio de retórica, podemos ter domínio de tantas outras coisas, mas e como estamos trabalhando? Será que estamos trabalhando? O talento que nos foi dado, ele foi multiplicado? Ou nós enterramos esse talento recebido do nosso Senhor? Essa parábola, ela recomenda a prontidão. Ela recomenda o que? A diligência. Então, o caráter que foi louvado no caso das 10 virgens, né? Fazendo menção do que nós já vimos, foi o da vigilância. Aqui a qualidade específica do verdadeiro discípulo é o cuidado na busca. E eu vou colocar uma busca espiritual, sim, porque alguma discussão entre os teólogos é realmente isso, sobre esse talento, é de fato uma aptidão, uma qualidade que você recebe de fazer alguma coisa, também ou é mais uma questão espiritual. Eu vejo por essas duas óticas, né? A gente sabe que há talentos em cada um de nós que não sabemos de onde veio. É um dom divino que nós temos de ser administradores, outros têm um dom de pregar, de anunciar o reino, de ensinar, alguns têm dons de estar atuante com pessoas. Você entende? Essa habilidade. Mas também o talento ele pode representar uma questão espiritual, uma posição espiritual, de uma diligência de melhorar cada vez mais, de estarmos aptos perante o reino do Senhor, para adentrarmos ao reino vindouro. Então seremos julgados de conformidade com o emprego
que fizemos de nossas habilidades, talentos e de nossa capacidade espiritual, só para reforçar isso que eu acabei de colocar. Então, nós compreendemos aqui que a questão dos talentos, ela vai exigir de nós essa prontidão, essa aptidão de melhorar, de atuar cada vez mais. Então, dentro desse tópico 1, eu já englobei os outros 3 subitens, que vai falar do contexto, que vai falar do conhecendo o sistema financeiro e a motivação e o significado da parábola. Então, só para finalizar aqui o nosso terceiro subtópico, ele fala, então, pelo contexto escatológico que foi contada, muito provavelmente a parábola dos talentos tem como finalidade retratar o período que ascende a ascensão de Jesus e até a sua segunda vinda, como eu já coloquei. Um outro ponto é a questão do quê? De que nós precisamos estarmos não somente alertas, vigilantes, mas sempre diligentes, ou seja, buscando fazer mais e melhor em prol do reino. E a condenação do servo, ela vai se basear na sua negligência, na sua falta de responsabilidade em relação ao talento recebido, e vale de advertência para cada um de nós. Vamos entrar agora no segundo tópico, que vai falar do uso da nossa capacidade para o reino. A questão do uso da nossa capacidade para o reino de Deus. Então aqui ela fica muito explícita, como já falei, né? A questão do talento, outrora é uma forma de medida, depois esse nome talento foi utilizado de uma forma como habilidades, né? E aqui nós vamos então como fazer o uso da nossa capacidade para o reino de Deus. Então, a parábola dos talentos nos ensina uma grande verdade sobre o nosso potencial. Então, o Senhor sabe, pela sua onisciência, Ele tem conhecimento do nosso potencial. Isto é, ou seja, a nossa aptidão, as nossas possibilidades que cada um de nós temos de realizar tarefas, de cumprir coisas. O Senhor já sabe disso, já conhece. E por isso, o texto ele vai falar sobre a questão dessa quantidade. Eu já citei que não é um demérito, quanto uns têm mais, outros têm menos, mas isso aí é potencial que o Senhor sabe de cada um. E nesse potencial que nós precisamos nos esforçarmos. Não ter aquele olhar crítico. Nossa, eu só tenho um talento, enquanto aquele tem mais do que uma aptidão. Mas o Senhor sabe que você tendo um talento, uma aptidão, você consegue fazer muito mais. E esse é o foco que cada um de nós temos que ter, você que nos assiste precisa ter. Não é a quantidade, mas a força que nós empregamos para multiplicar isso e fazer desse talento uma coisa grandiosa e maior. Então foi repartido a cada um segundo a sua capacidade. Deus não concede um talento a uma pessoa sem que esta tenha condições de desenvolver e nem requer de alguém uma tarefa para a qual não tenha um chamado. O Senhor sabe o que cada um consegue e pode fazer. Deus sabe do que somos capazes de fazer. E no caso da parábola, o Senhor sabia que aquele que receberá um talento tinha o potencial de fazer mais. Mas a questão aqui é que o servo não quis, ou seja, pois se ele fosse uma pessoa grata, como eu já disse, em relação ao talento recebido pelo Senhor, ele teria feito muito mais, teria atuado de uma maneira maior e melhor, mas ele foi negligente. Outro ponto a se destacar é que mesmo diante do nosso bom trabalho, não devemos nos vangloriar. Isso é um ponto muito importante, porque sabemos que tudo provém de Deus. A habilidade, a capacidade, a sabedoria, né? E isso tem que estar muito claro para cada um, tanto os que têm 1, quanto 5, quanto 10, quanto 2 talentos, que tudo isso provém de Deus e a honra deve ser dada a Ele.
Podemos ver algumas pessoas se vangloriando do trabalho que produziram. Parabéns, é ótimo, é excelente, mas isso deve redundar, isso precisa se redundar para a glória do Senhor. Então a vanglória, infelizmente, ela foge, ela está totalmente contrária aos requisitos daqueles servos fiéis, prudentes, diligentes que seguem os mandamentos do seu Senhor. Obviamente que ao Senhor, no contexto da parábola, antes dele sair para viajar, óbvio que ele tenha dado orientações, instruções para os seus servos de como eles deveriam atuar para multiplicar a questão do talento recebido. Isso é fato. Nós vemos que a palavra nos orienta em vários aspectos de como ser. Mas há aí também uma responsabilidade do servo em si. Ou seja, ele pega essa informação do seu Senhor e, fazendo uso da sua capacidade, fazendo uso, logicamente, da sua sabedoria, inteligência e esforço, ele alcançou, então, a multiplicação desses talentos. E assim tem que ser cada um de nós, a Igreja do Senhor. Nós temos a orientação do nosso Senhor por meio da palavra, nós temos a orientação do nosso Mestre de como nos procedermos. A Bíblia para nós é um espelho, ela vai refletir exatamente a maneira como estamos caminhando. Se de forma errônea, ela vai mostrar, ela vai apontar, ela vai dar a diretriz do modo correto, mas a atuação, a prontidão em fazer, isso vai ter que partir do servo, de mim, de você. Quando a gente olha para essa parábola, a gente vê que aqueles dois servos, a qual receberam um talento maior, a palavra nos diz que ele imediatamente, com a partida do seu Senhor, eles já começaram então a granjear. Então ele fala aqui, né? E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. Então foi algo de pronto, imediato. Em algumas traduções nós vamos ver na Bíblia que tem uma palavra assim, e logo após, imediatamente ou em seguida, esse servo já começa a atuar, a trabalhar sobre os talentos recebidos. Então, a questão da vanglória, ela tem que ser descartada, porque a honra, o mérito é do Senhor. Então, como eu escrevi aqui, eu coloquei assim, não devemos nos vangloriar, pois o talento foi dado por Deus, para a sua obra e para o benefício dos seus. E haverá um momento de que teremos de prestar contas, pois nada é nosso. Nada é nosso. A obra não é nossa, falando da igreja, não é nossa, os membros não é nosso, os resultados obtidos não é para a vanglória nossa, mas para a glória do nome do Senhor. Isso tem que estar muito claro na mente e no nosso coração. Porque realmente é louvável quando alguém realmente recebe algo, ou seja, vamos voltar a trazer para o nosso contexto, ele assume um trabalho, um ministério que estava tão paradinho, e de repente aquela pessoa ela consegue produzir muitas coisas, criar várias coisas, mas tudo isso é para a glória do Senhor. Se você conseguiu esse bom resultado, então que a tua glória seja ao nosso Deus, né? Mesmo diante de grandes realizações, aqui neste plano nada se compara ao que nos espera na glória. Essa é a colocação também central, porque o que fazemos aqui parece grandioso, parece ser maravilhoso, mas nós vemos aqui que não se comparará
com a glória que iremos receber ou com o que iremos receber da mão do nosso Senhor naquele dia, né? Então, nós vimos ali que um talento, na questão da sua forma de medida, pesava 30 quilos. Imagina um talento, uma peça, 30 quilos de ouro, ou 30 quilos de prata, comumente era para prata. Então é uma quantia bem significativa, um valor muito bom, mas não se compara ao que o Senhor há de nos dar. Ele até faz comparação desse talento como pouco, né? Fosses fiel no pouco, então no muito eu vou lhe colocar. A palavra desse Senhor, né? A esses dois servos que tiveram o zelo, que tiveram então o cuidado de multiplicar isso que o seu Senhor havia dado. Então, ou seja, e não se compara com aquilo que o Senhor há de nos trazer naquele dia, né? Então, são os pontos que a igreja de hoje, você que nos assiste, deve compreender. Se você tem um ministério, se você atua na obra do Senhor, né? Se de fato atua, que não seja para a sua vanglória não, mas para a glória do reino, e que nada disso vai se comparar com o que iremos receber do Senhor, né? Aquele servo mau, ou aquele servo inútil, ele, se você olhar nas entrelinhas, ele tinha um ar de perversidade, de maldade, porque a gente percebe na sua fala, né? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Mas, ao invés de as suas palavras de serem favoráveis, na verdade elas foram mais contrárias ainda, porque é como o Senhor fala: se você de fato sabe que eu era dessa forma, então por que não entregou a outros que tinham uma capacidade melhor e maior de fazer? Inércia. Optou ficar parado ao invés de atuar no reino. Então, de uma ou de outra forma, temos que lembrar disso. Seremos cobrados, teremos um momento de prestação de contas. Esse dia virá de uma forma iminente, como nós já vimos nas demais parábolas. Eu quero colocar alguns pontos também que salta nessa parábola, também muito importantes, que vai nos ajudar. Um ponto que eu coloco isso fica muito claro: Deus dá diferentes dons aos homens. Ponto. O que importa não é o talento do homem, e sim a forma em que ele faz uso desse talento. Bem diferente. Deus jamais vai exigir do homem habilidades que este não possui, mas exige que empregue com afinco e a fundo as suas habilidades, ou seja, o dom que lhe foi dado ele deve explorar, usar. Os homens não são iguais quanto a seus talentos, mas podem ser iguais em seu esforço. Outro ponto importante: a recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho e não descanso. Se o homem tiver um talento e o usa, é cada vez mais capaz de fazer mais coisas com ele. Foi o que esse servo não fez, ele optou em guardar. Mas se tiver um talento e não o usa, ele o perderá irremediavelmente. Foi o que aconteceu. Quando temos um talento e não colocamos em prática, essa aptidão ela vai se perdendo. Ela se perde com o tempo porque ela não foi exercitada, ela não foi aplicada. Do mesmo modo como esse servo que recebe um talento, ao invés de usá-lo, exercitá-lo e aplicá-lo na obra, ele o guarda, ou seja, ele acaba perdendo. E o último ponto que eu quero colocar se tivermos alguma capacidade, seja ela uma aptidão para artesanato, seja ela uma aptidão para fazer alguma coisa, como nós vemos ali no Antigo Testamento, quando o Senhor ele faz essa menção às qualidades
inertes no homem, né? Nós precisamos exercitar, nós temos que atuar. Então, ou seja, se existe algo, eu preciso aplicar, eu preciso trabalhar, porque caso eu não faça isso, infelizmente, esse dom será perdido. E como relata essa parábola, né? Então, se tivermos alguma capacidade, alguma aptidão, né, alguma habilidade para fazer algo, quanto mais que nós empregamos essa capacidade e esse dom, maior será o trabalho que seremos capazes de fazer. Pela onisciência do Senhor, Ele sabe a capacidade de cada um em fazer a obra dele, para o benefício dele e para os seus. O acerto de contas é certo. E esse acerto de contas deve ser um mote para fazermos mais e mais a obra do Senhor com gratidão e com alegria. O tópico 3 ele vai trabalhar sobre a questão do quê? Trabalhando até o Senhor voltar. Então, a prestação de contas ela é iminente. A lição extraída desta parábola nos encoraja a usarmos os recursos oferecidos pelo Senhor a cada um de nós para ser aplicado em sua obra. Ciente de sua obrigação, os 2 primeiros servos, não sabendo quanto tempo o seu senhor estaria ausente, tão logo ele se foi e começaram a negociar imediatamente e empregaram seus talentos, ou seja, eles negociaram e não descansaram enquanto não dobraram o que tinham recebido. Prontidão, ou seja, eles foram atrás, buscaram, quiseram ser mais produtivos em forma de gratidão ao talento recebido pelo seu Senhor. Essa deve ser a postura de cada um de nós. Essa deveria ter sido a postura daqueles ouvintes na época que Jesus narra essa parábola sobre a questão do modo como eles estavam agindo. Então a lição ela quer explanar isso para cada um de nós para que possamos atuar. Não olhar para si que possui um talento como aquela pessoa incapaz, não. E não ter inveja também daqueles que possuem mais do que um talento em relação ao trabalho ministerial, em relação à sua atuação aqui na obra como servo do Senhor. Mas que, independente de 5, 2 ou 1, prontidão em atuar, em fazer, em multiplicar esse talento recebido. Nos outros subtópicos, que fala sobre o uso do talento, então vem a advertência de que haverá uma prestação de contas. Então, por mais que tenha demorado, o Senhor daqueles servos voltou e chamou-os para ajustar contas com eles. De modo semelhante, Cristo não nos chamou para que fiquemos ociosos, pois Ele chamará cada um a prestar contas de seu trabalho na obra de Deus, como relata Lucas no capítulo 12, no versículo 48, a parte B. Também como está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Então a parábola nos adverte para o fato de que recebemos algo de Cristo, seja dons e talentos, com a finalidade de trabalharmos para Ele, pois a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil, como está lá em Coríntios 12, e versículo 7. Nos esforçar. Sabemos que não é pelo nosso mérito, mas é sim pela nossa atitude em querer ser melhor. É pela nossa atitude de querer multiplicar esse dom. É pela nossa atitude e o desejo de mostrar ao Senhor, dono desses talentos, que você verdadeiramente atuou da maneira como Ele orientou, como Ele instruiu. E quando Ele voltar, você está muito feliz e grato pelo resultado do trabalho, mas como agradecimento a esse Senhor. Então nós temos que ter isso em nossa mente e nosso coração. Então, por mais que Ele possa demorar, ou esteja demorando, a prestação de contas ela virá. E esses talentos dados serão requeridos de cada um de nós. Para que a gente possa concluir então a nossa lição,
Então, uma vez que Jesus não estabeleceu uma data para a sua volta, ele pode vir a qualquer momento. Então, todavia, sempre há tempo suficiente antes de que Cristo venha, para que os que forem servos bons e fiéis dupliquem os talentos que o Senhor lhes confiou. Ele virá, é fato. Como estamos cuidando e tratando do nosso tempo? Como estamos atuantes? Ou como estamos inertes mediante ao talento e à obra do Senhor? O Senhor não nos chamou para que fiquemos parados, mas que possamos caminhar e fazer mais e mais com dedicação, com afinco, com vigilância, com prontidão e compreendendo claramente que a glória é para Ele. Meus irmãos, e assim nós vamos finalizando esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que nos assiste. Estamos chegando agora numa época festiva, que até mesmo nesse momento você não possa se esquecer do Senhor, da obra que é Cristo, que possamos realmente estarmos com o coração voluntário, abertos, confiantes na vinda do Senhor, aguardando Ele de maneira desejosa, ansiosa, mas sempre trabalhando, alcançando outras vidas, abençoando, anunciando o reino, multiplicando este talento, porque a prestação de contas ela acontecerá, que nós possamos estarmos de mãos cheias e que possamos ouvir do nosso Senhor: bom, prudente servo, adentrai-vos, ou seja, entre no gozo do seu Senhor. Que essa verdade, que essa realidade possa estar em nosso coração e que, como os bons dispenseiros, como bons mordomos da obra do Senhor, possamos estar fazendo com alegria a obra do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e a paz do Senhor, meus irmãos.